Cada amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, no verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, amados irmãos e amigos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema, o dom da justiça. O apóstolo Paulo falou, movido pelo Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a graça de Deus e sobre o dom de justiça. As consequências do pecado é a morte, ou seja, a separação de Deus. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça pelo dom da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Pois assim afirma a palavra de Deus, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom é pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, amados irmãos e amigos, verificamos que esse texto está em Romanos capítulo 5, de 12 a 17. E ainda mais, amados irmãos e amigos, Jesus Cristo é o dom da justiça, é a dádiva de Deus, é a dádiva do Pai Celestial que enviou o seu único Filho para nos salvar da condenação do pecado, da morte e do inferno. Então, amado irmão e amigo, o que está faltando é gratidão do ser humano pela graça de Deus. Pois assim continua a palavra de Deus nos falando, conforme está em Romanos capítulo 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, pois por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, pela vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados irmãos e amigos, é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. Então, amado irmão e amigo, a palavra de Deus deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o dom da justiça, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Basta você crer nesse dom da justiça, que é o próprio Jesus, e você será salvo para sempre. Que Deus assim nos abençoe. Quero orar por você apenas um minuto. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, Tu conheces, ó Pai, cada coração, cada vida que há de ouvir a Tua palavra. E nós suplicamos, Senhor, que abra o entendimento de cada um para entender o Teu infinito amor, entender a Tua graça salvadora e crer no Teu Filho Jesus como Salvador e Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.